Matheus Trindade nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1990. É jornalista formado pela Universidade Fevale e iniciou a carreira em veículos locais, sempre com forte envolvimento no jornalismo esportivo. Atuou na Rádio ABC cobrindo os principais clubes e competições do estado. Apaixonado por esportes, Matheus combina análise técnica e sensibilidade humana nas histórias que conta. Seu trabalho reflete a nova geração do jornalismo gaúcho, próximo do público, dinâmica e movida por propósito. Acompanhe a entrevista dos acadêmicos de jornalismo Davi Ellen Pedroso e Nicolas Rodrigues, diretamente do estúdio de televisão da Universidade Fevale. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do programa Papo de Jornalista, conhecendo os bastidores da profissão. Eu sou Davi Ellen Pedroso. Eu sou Nicolas Rodrigues, somos acadêmicos de jornalismo e vamos conduzir a entrevista de hoje. Dessa vez, nós recebemos no nosso estúdio o repórter da RBS TV e formado pela Universidade Fevale, Matheus Trindade. Matheus, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma alegria te ter aqui conosco. Prazer é meu, Nicolas Davi. Estou à disposição aí, quiser perguntar, só falar. Bom, Matheus, eu começo te perguntando. Da graduação da Fevale para os campos do Brasil e mundo, qual que foi a preparação fundamental para a tua rotina vivida por você hoje? Pois é, Davi, quando eu entrei na Fevale, acho que a primeira coisa que eu quis fazer já botar em prática a vontade que eu tinha de fazer jornalismo, né? Então, no primeiro momento, eu já comecei a pesquisar onde é que eu poderia me encaixar, o que eu poderia fazer. E aí já veio a rádio ali no primeiro momento, assim, que já era uma paixão que eu tinha antigamente, né? Uma das escolhas do jornalismo, ela pela vontade do rádio. E a partir dali, tu tendo a prática, tu tendo a parte teórica, assim, no dia a dia, a conversa com os professores, com os próprios colegas também, essa troca de experiências, né, foi muito positiva e acho que me fez crescer muito na profissão para chegar até esse momento de fazer coberturas especiais aí na carreira e que fica guardado no meu coração, assim. Então acho que todo esse preparo teórico e prático, assim, que eu tive na universidade desde da primeira semana, assim, do primeiro semestre, já foi fundamental para chegar a tudo isso, assim, né? Nesses passos de pegar a experiência, Matheus, tu trabalhaste aqui na Rádio ABC, aqui de Novo Hamburgo, e como que isso foi importante para ti para dar passos mais adiante na tua carreira? É que aí foi a primeira rádio comercial, assim, que eu trabalhei. Então ali eu tive uma noção um pouco maior de como é que era de fato o dia a dia. Eu chegava lá às 5h30 da manhã na rádio, aí tinha que fazer a famosa ronda, né? Tu ligava para todas as brigada militar aqui da região, né? A polícia, enfim, para saber se tinha alguma ocorrência e tal. E ali tu fazia o processo de roteiro, de entendimento, assim, do que ia pro ar e saber que não era de qualquer jeito, né? Tinha toda uma preparação, assim, para dar notícia no ar, assim. Então, foi muito importante. E aí, eu trabalhava na parte geral até às 11 da manhã. Aí depois vinha com a parte esportiva, apresentava um programa de meia hora ali, que era muito legal. E ali eu fui pegando a prática de contato com os clubes, de entrevistas, tinha a parte de debate também, então tu já fazia aquela provocação com os mais velhos, entendia um pouco daquele processo ali. Então foi muito especial, assim, e acho que me deu casca também, assim, pro que vinha pela frente. Eu queria te perguntar, o que te motivou a estudar jornalismo? Se foi um sonho que tu teve desde sempre ou surgiu com o tempo? Foi com o tempo, assim, acho que durante a adolescência ali, 14, 15 anos, já vinha aquela provocação no colégio do que a gente poderia fazer no futuro, né? Qual seria a nossa profissão, o que a gente encaixaria um pouco mais. E aí eu fui vendo que essa parte da comunicação me agradava muito. Eu era um cara que sempre falava muito no colégio, brincava e fazia e tal. E gostava muito de esporte sempre, assim, então eu vi que essa parte um pouco mais comunicativa que eu tinha, assim, de conversar a todo momento, e essa adoração pelo esporte, assim, acho que encaixou bem, e aí eu vi o jornalismo como essa porta para eu conseguir juntar essas duas pontas e ficarem unidas, assim, então acho que foi esse processo, essa união que me fez uma base boa para eu ingressar no jornalismo. Então, Matheus, nesse sentido, hoje tu está totalmente engajado no esporte, né? Faz coberturas da dupla Grenal e esse ano teve uma cobertura que tu fez muito especial, que foi viajar para Roraima para cobrir o Grêmio na Copa do Brasil contra o São Raimundo, né? Viajou mais de 5.000 quilômetros. Como que isso impacta na tua rotina? Como que é essa rotina que tu tens aí como jornalista esportivo, que às vezes é tranquilo, é aqui em Porto Alegre, mas às vezes tem que atravessar o Brasil? Eu confesso que uma das partes mais legais que eu acho, assim, da profissão, que ela me agrega muito,
essa possibilidade de conhecer outros lugares, assim, né, de conhecer outros estádios, outras culturas, né, outros times ali. Eu acho que isso é muito bom para mim, assim, algo que vai ficar sempre para mim guardado e ninguém vai me tirar isso aí, né. Então, uma dessas viagens para Roraima, essa temporada, assim, e aí tu vê o quão longe é, né? Eu olhava no mapa, assim, cara, é muito longe isso aqui, cara. E tu chegava lá e tu via a torcida, por exemplo, do Grêmio que estava lá presente, então tu vê que tem torcedores de todos os times em qualquer canto do país, assim, e que te acompanham, sabe? Pô, as pessoas sabiam o meu nome, assim, me acompanhavam de alguma forma, assim, pela internet, davam algum jeito para saber as informações do seu time. E aí eu me impactava um pouco aquilo. Pô, como uma pessoa a 5.000 quilômetros de distância sabe quem eu sou, acompanha um pouco do meu trabalho e se informa através daquilo que eu passo, assim, que eu produzo, assim. Então, isso é muito legal, é muito impactante, assim. Fora conhecer outros países também. Eu nunca imaginei, assim, na minha vida pessoal, conhecer algumas cidades. Pô, eu fui para Venezuela, fui para Caracas lá, e aí tu entender um pouco do processo, o que o país está vivendo, né, e passar isso aqui, explicar de alguma forma aquilo que a gente está vendo para o público daqui é muito interessante, assim, sabe? Então, são coisas que eu gosto muito da profissão e que me agrega muito, assim, conhecer cada lugar, cada canto e tirar muita experiência de cada ponto que eu conheço. Sim. E entrando agora em assunto de dupla Grenal, o que te motivou a trabalhar em específico com a dupla? É alguma coisa que tu pensou em fazer ou nos lugares que tu chegou assim para trabalhar eles chegaram, seguinte, Matheus, tu vai trazer pauta sobre a dupla Grenal e a gente quer que tu faça isso, isso e aquilo. A dupla Grenal é o carro-chefe, assim, né? O futebol é o carro-chefe, já começa por aí. É o assunto mais comentado, mais assistido, mais lido, mais ouvido. Então já parte desse princípio, né? E aqui pra gente, né, cada estado tem o seu time para cobrir e aqui, evidente, a dupla Grenal é o principal destaque. Então, pela minha paixão pelo futebol, né, aquilo que eu sempre vivi, assim, desde pequeno, desde criança, adolescência, chegar na fase adulta, tu cobrir a dupla Grenal também é muito especial, assim, né, então, acho que foi ao natural, assim, eu chegar no meio esportivo, chegar nos veículos que eu trabalhei e que eu trabalho e ter a dupla Grenal como carro-chefe é algo natural. Mesmo assim, eu gosto de outros esportes, assim, eu tenho um sonho ainda que ainda não realizei, mas quero fazer, que é de fazer uma cobertura de Olimpíada. Eu acho muito especial isso, assim, de tu chegar num país diferente e aí de manhã, por exemplo, tu vai lá e cobre o basquete. Aí tu sai do basquete, terminou o jogo, tu vai para um evento do vôlei. Aí tu sai dali e tu vai para um judô. E os atletas dos outros esportes, eles parecem muito mais receptivos, né? O futebol parece que tem aquele muro, assim, que às vezes fica entre a imprensa e entre os jogadores, né? Então, os esportes olímpicos não. Se tu pede para eles fazerem uma pirueta lá, a atleta da ginástica, ela vai fazer para ti quantas vezes precisar e tal. Então esse contato é muito legal e as histórias são muito bacanas também, né? Aquela coisa de superação, de como é que chegou ali, então é um combo muito legal. Então, claro que no dia a dia a dupla Grenal é o carro-chefe, é um assunto que a gente aborda diariamente, eu gosto muito disso, mas eu vejo outros esportes também como um caminho muito bacana, assim, de contar histórias. Né? Matheus, qual que é a tua relação com o skate, se é que existe, né? Porque tu fez algumas coberturas esse ano, também um pouco no passado, contando uma história aqui de uma moça de Campo Bom, né? Qual que é a tua relação com o skate? Eu tentei andar quando criança, ali com uns 12, 13 anos, mas é isso, assim. Acho que essa questão de ser jornalista esportivo te dá a oportunidade, daqui a pouco esportes que tu não é do teu dia a dia, também de conhecer um pouco mais. Mas você tem alguma predileção, tipo futebol, skate ou não? Acho que a minha lista mais é assim, futebol, basquete, vôlei, são esses esportes coletivos que eu gosto mais, assim, que eu acompanho mais. Mas eu vejo outros esportes também, sempre vou acompanhando. A Olimpíada de Inverno também eu dou uma olhada, assim, tem skeleton, tem o curling, né, que é o famoso lá e tal, que o pessoal sempre fala. Eu gosto de acompanhar de tudo um pouco, assim. Claro que eu tenho minhas preferências ali do que eu pratiquei já, na época de adolescente, jogava muito basquete, handball, vôlei, jogava mais. Mas outros esportes também é interessante. Eu costumo estudar, né. Aí teve o STU, né, a etapa do STU em Porto Alegre. E claro que tem uma preparação diferente, conhecer os atletas, daí eu vou lá e pesquisava cada skatista, né, um pouco da história, títulos conquistados. Não é chegar, né, tu abrir o microfone e falar alguma coisa do atleta. Tem toda uma pesquisa antes que a gente faz
para conhecer o atleta e chegar com um embasamento um pouco maior na hora de passar as informações para quem está nos assistindo, né? Então teve essa cobertura da STU, no ano passado eu fiz esse ano também, então esse ano foi mais tranquilo porque eu já conhecia os skatistas um pouco mais. E a questão do Mineirinho, que foi especial, assim, na rampa do CAF, porque era uma coisa muito nossa, né? Eu passava pelo CAF quando criança e fazia com o dedinho ali, né? Como é que seria descer de skate. E tá perto, assim, eu sei uma das pessoas que tava na pista quando ele bateu o recorde mundial, por exemplo, assim, é algo que é insano, assim, sabe? E ele foi muito legal na entrevista depois, respondeu tudo que eu queria saber, assim, sobre como é que foi a preparação para tudo aquilo, então foi algo especial, foi bacana. Não tinha como, assim, eu acompanhei as primeiras tentativas dele, os primeiros testes lá no início de setembro, né? E tu via que era muito difícil, e eles perceberam que era mais difícil do que se imaginava, assim. Então ele teve que adaptar ainda mais o skate, teve que entender mais a pista ali, para aí sim começar a descer e fazer daquela forma como ele fez. Não é fácil, gente. Fazer aquilo ali parece, não, se ele não descer, eu vou lá descer. Não, tem uma preparação gigantesca, foi muito legal acompanhar de perto aquilo ali, né? E é grande, tu olhar pro alto dava torcicolo do pescoço. Nossa, imagina. Eu gostaria de saber como é que é a tua rotina diária de preparação para ao vivo, para as reportagens. Tu participa muito, assim, principalmente na hora da gravação, mas tu chega às vezes a fazer a edição de alguma coisa. Como é que funciona? A nossa escala é bem variada, assim. Às vezes a gente está escalado para fazer entradas ao vivo durante a programação, outras para fazer a matéria para o dia seguinte, alguma matéria especial para as próximas semanas. Quando a gente tem matéria de dia a dia da dupla Grenal, eu chego geralmente por volta das 2 da tarde na TV, a gente tem uma reunião 2h30 e eu sugiro pautas, né? Eu pego o que aconteceu nos últimos dias e tento achar alguma pauta importante assim durante a semana. O Grêmio, por exemplo, teve agora a questão da arbitragem, então provavelmente a pauta seria nesse sentido. No Inter teve o Alan Patrick, que virou artilheiro do novo Beira-Rio, então tu vai por essa pauta, por esse viés, assim. Então depende muito do que acontece no dia a dia da dupla Grenal, a gente define a pauta, né, na reunião e ali eu faço a produção, né? Se eu tenho que buscar algum comentarista, ligo para comentarista, mando mensagem para pegar um vídeo, grava um vídeo para mim falando sobre essa parte ali, o que tu acha do momento do Alan Patrick, vamos dizer, o que tu acha do momento da arbitragem no futebol brasileiro. Pego entrevistas ali da dupla Grenal que aconteceram nos últimos dias, né? Vamos cavocando assim para fazer toda a produção, deixo esqueletado ali, né? Tudo assim preparado, montadinho para ir pro ar no dia seguinte. Quando eu faço vivo, geralmente a gente chega 10, 11 da manhã ali e tem um editor de texto que conversa com a gente, o teu vivo hoje é sobre o Grêmio, hoje é sobre o Inter, a gente vai falar sobre tal assunto e já tem um texto pré-definido ali. A gente debate ali alguma coisa, faz algumas alterações e aí vamos pro vivo, assim, geralmente é mais nessa rotina. Matheus, e como é que funciona para gravar fora, fazer os offs fora, né? Eu dei uma olhada ali no teu Instagram, vi que tu postou um Reels gravando embaixo das cobertas. Isso, Aquilo foi real? Ou real. Foi só uma brincadeira? E como que funciona para fazer esses offs quando tá fora? Porque tá longe, né? Cara, que a gente é muito detalhista, os cinegrafistas também são. É um trabalho muito em equipe, né, quando a gente tá viajando. Então eu vou muito na confiança do cinegrafista. Ele me fala, se tu gravar esse áudio no banheiro, tu botar o microfone dentro do banheiro, vai dar eco. Então vai ficar ruim o off, né? Pra quem for ouvir no dia seguinte não vai ficar legal. Então vamos dar um jeito. Tu desliga, às vezes a gente no quarto desliga ar-condicionado, bota cobertor ali, qualquer barulho, qualquer ruído, a gente tenta tirar o máximo possível. Daí eu fico com o microfone, fico com o celular, geralmente, com texto ali, com os offs já, e fico gravando aqui, né? O cobertor aqui embaixo, eu gravando ali e tal, e fazendo. Tudo para minimizar qualquer tipo de ruído, assim, e que o som fique, né, perfeito para quem for assistir no dia seguinte, ouvir no dia seguinte, entender aquela informação. Não adianta a gente fazer um texto bonito, né, e legal, e a pessoa não compreender. Então acho que tem esses detalhes interessantes. Claro que não vai ser toda vez que a gente vai conseguir fazer dessa forma, assim, né? Tem vezes que a gente está na rua, na correria, grava o off dentro do carro, fecha tudo, a porta do carro, vai lá, grava também, assim. Então são alternativas, né? É diferente, é estranho às vezes, né? Para quem assiste tá um cobertor, parece um fantasma ali no negócio. Mas são alternativas para ficar mais especial e ficar perto da perfeição, assim. Nunca vai ficar perfeito, mas tentar ficar perto da perfeição. E as pessoas até quando assistem a reportagem não imaginam não como imagina, é que foi o a trabalheira que a é. trabalheira ali, que foi o...
às vezes na viagem é isso, assim, é muito essa parceria com o cinegrafista. Ele vai dizendo se tá legal, se não tá, vai conversando, assim, para tentar encaixar bonitinho. Davi, é interessante porque, por exemplo, pra mim era algo que eu nunca imaginei como que seria, né? Então, algumas coisas que eu já fiz improvisando de trabalho de jornalismo, tu grava onde dá, tenta pegar a sala mais fechada, tenta pegar um lugar silencioso, né? Mas é muito interessante a gente pensar. Tu esperou que algum dia seria dessa forma? Não, a gente vai aprendendo com o dia a dia e com as outras pessoas, né? Isso é muito legal, assim, porque é muito processo em equipe, né? Então o cinegrafista, às vezes a gente está preguiçoso, a gente fala assim, não, vamos gravar rapidinho aqui. E o cinegrafista, não. É a nossa qualidade do produto, é aquilo que a gente está entregando para as pessoas, né, que vão assistir, então vamos fazer bonitinho. Já teve perrengue, assim, a gente está no hotel, por exemplo, da delegação, e aí nos dão uma sala e a sala tem muito eco, né? Daí, o que a gente vai fazer? Vai para um canto. Às vezes eu ficava num canto, na divisória da parede, assim, sabe? Ficava escondido, botava o casaco, às vezes, assim, para tentar gravar. Então são alternativas que a gente acha, assim, para ficar com a qualidade legal, assim, né? Para que fique bonito, assim, a matéria no ar, né? Bom, Matheus, ano passado, no ano de 2024, tu esteve na linha de frente com outros jornalistas da RBS na cobertura das enchentes do Rio Grande do Sul. E isso acaba mostrando que jornalista precisa estar, muitas vezes, preparado para sair um pouco, diria, da zona de conforto. Tu estava mais focado em esporte, a gente estava mais acostumado a ver o Matheus no Globo Esporte, mas tu estava, naquele momento, mostrando o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu gostaria que tu falasse sobre a tua experiência nessa cobertura, quais que foram as maiores dificuldades que tu teve e se tu poderia contar alguma coisa que tu presenciou que te marcou bastante. Eu acho que meu primeiro dia de cobertura, assim, porque a cobertura mais pesada começou num fim de semana, né? E aí na segunda-feira foi aquele momento que eu já tinha saído de casa, assim, já estava... Não tinha saído de casa ainda, no domingo ainda dormi em casa, na segunda-feira começou a cobertura maior para mim, que eu saí realmente do esporte e comecei a fazer. E já foi uma segunda-feira muito intensa, porque eu comecei fazendo entradas ao vivo no Bom Dia Rio Grande, fui pro Jornal do Almoço, fui pro Mais Você com a Ana Maria Braga. A primeira vez que a Ana Maria Braga falou meu nome, assim, foi na Orla do Guaíba, eu lá mostrando toda aquela situação. E durante o Jornal do Almoço, quando eu estava fazendo as entradas ao vivo no Jornal do Almoço também, eu recebo uma mensagem do meu grupo do prédio dizendo que minha rua estava sendo alagada também, né? Que extravasou os bueiros ali da região do Menino Deus, que é onde eu moro. E aí ficou aquela... E eu ficava assim, não, vamos terminar aqui. E aí eu já resolvo um problema por vez, assim, né? E aí foi o tempo, uma amiga minha me ajudou a pegar algumas roupas minhas na minha casa. E aí ficou eu, minha amiga e minha namorada tentando achar onde é que a gente ia, pra onde é que a gente ia ali, né? E aí foram dias que eu fiquei fora de casa, fiquei na casa da minha Dinda e trabalhando ao mesmo tempo, assim. Então parece que a cabeça, ela não relaxava, assim, sabe? Ao mesmo tempo que eu queria saber como é que a minha namorada estava, porque ela ficou na minha Dinda lá por um tempo, o trabalho dela, a rua dela ficou completamente alagada também, ela não ia trabalhar. Eu tinha que pensar nas pautas diárias, assim, então foi algo maluco, assim, sabe? E todo dia eu ia lá, fazia a medição, né? Ia pro Guaíba, agora tá 5 metros, 5,5 metros, assim, e tal. E esses impactos de ir nos bairros e ver os resgates, assim, eu acho que é o que mais impressionava. Só que ao mesmo tempo tu tentava ajudar, né? Falava com as pessoas ali que estavam resgatando os pets, né? E aí quem precisa? Preciso de ração, preciso não sei o quê. Aí tu entrava no ar, pessoal, a pessoa precisa de ração aqui, tá precisando de doações. Aí chegava para as pessoas, o que tu precisa? Preciso de cadeira de roda, preciso de gelo, preciso de várias coisas. Aí entrava no ar, entrevistava. Então foi muito serviço nosso, assim, sabe? Para as pessoas que estavam nos assistindo, nos acompanhando, saber o que as pessoas ali que estavam sendo resgatadas estavam precisando, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, claro que impactava, tu ficava um pouco impressionado com aquilo que estava acontecendo, mas tinha que fazer esse jogo de cintura, assim, de ao mesmo tempo entrar no ar, dar as informações e entender essa realidade que estava acontecendo. Então assustava, assim, casas com água até o teto, era maluco, assim, sabe? Qual foi a situação que mais te impactou durante essa cobertura? Eu acho que foi isso, assim, os resgates, assim, sabe? De tu ver toda hora o barco saindo e voltando,
com as pessoas sendo carregadas, né? Porque tinham pessoas mais velhas ali que saíam. Então, acho que esse primeiro dia que eu entendi realmente qual era a situação, que eu vi de perto qual era a real situação ali, que me impactou um pouco. Mas aí, bola pra frente, vamos ajudar de alguma forma. Assim, eu tô bem, sabe? Eu falava comigo, não, eu tô bem, minha família tá bem. Então vamos ajudar quem não tá legal, assim, né? De alguma forma, com a comunicação, isso que ajudava um pouco, né? Tanto que até também tinha a questão da própria dupla Grenal e os times de futebol que acabaram também sendo prejudicados, né? Com certeza. E aí foi logo que a gente voltou a fazer a cobertura esportiva, o Grêmio foi para São Paulo, né, para fazer os treinamentos por lá. E a gente foi para lá também, né? Acompanhei o Grêmio durante 10 dias no processo, assim. E aí eles contando, olha, o Edenilson, por exemplo, foi um que a família, ele tem muitos amigos ainda da época de criança na Vila Farrapos, ali que fica do lado da arena. E aí ele contando a história que ele pegou 40 pessoas, levou para Atlântida, numa casa que ele tem lá, para ficarem abrigados lá. Então tu ouvia a história dos jogadores também, que tu não tinha ideia assim do que estava acontecendo, sabe? E o que me emocionou muito também foi quando eu fui pro Rio de Janeiro fazer uma cobertura do jogo solidário que teve também, né? Então, tu ouviu o hino do Rio Grande do Sul ser tocado no Maracanã, assim, e as pessoas na volta ajudando e tal. Aquilo foi um momento de emoção, assim, que eu parei, assim, durante a matéria e tinha que dar umas respiradas umas 2, 3 vezes pra, vamos continuar, porque ali acho que deu um estalo, assim, de tudo que eu tinha vivido até então ali e do que estava acontecendo. E só falando do jornalismo, claro que a gente está falando de uma tragédia, mas a gente acompanhou diariamente a produção do Jornal Nacional, né? Que é um programa que a gente vê todos os dias, assim, desde pequeno. E aí tu vê a produção acontecendo ali, a grandeza que era aquilo ali, né? O William Bonner passando na tua frente Sim. ali e tal. E o último programa que foi feito em Porto Alegre foi na redação da RBS, então a gente foi lá acompanhar esse último programa. E jornalisticamente pra gente, né, desde o estudante de jornalismo ver tudo aquilo acontecendo também é algo que vai ficar guardado também, assim, foi especial. E falando em William Bonner, apresentador, tu já apresentou, aliás, apresenta o Globo Esporte algumas vezes, né, desde 2022. Tu pensas em seguir esse caminho de comunicador, deixar essa linha de repórter ir mais para a área da comunicação, da apresentação? Cara, é a grande dúvida que eu tenho na carreira, assim, às vezes eu vejo os dois caminhos e não sei, eu gosto muito da reportagem, né, como eu falei, eu gosto de estar no campo, eu gosto de fazer o hard news ali, né, o que está acontecendo, gosto de produzir matéria, assim, mas esse lado da apresentação, da comunicação é legal também, assim, foi algo que começou muito sem querer, né, porque a gente estava ainda num processo pós-pandemia ali. Então, a primeira vez que eu apresentei, a Kelly estava com Covid, e aí era casada com o Bruno, então os dois tiveram que ficar isolados. A Alice estava de férias na Europa, assim, e aí olharam para a redação, ali o Matheus, vamos lá, não sei o quê. Daí eu apresentei a primeira vez, assim. Com friozinho na barriga. Mas o frio, não, era Polo Norte na barriga, assim, completamente. Mas foi legal e, de certa forma, deu uma confiança para eles de daqui a pouco, na necessidade, quando precisar, tô ali, né? E isso foi crescendo, assim, tanto que eu faço, às vezes, Bom Dia Rio Grande, quando precisa eu faço Globo Esporte, assim. Então eu tenho um carinho pelos dois lados, mas ainda vejo a reportagem como algo muito legal, assim, e tanto dessa vontade de realizar esses sonhos de cobertura de Copa do Mundo, de Olimpíada, então eu vejo nessa reportagem me puxando um pouco mais, né? Tipo, vem pra cá, Matheus, vem pra cá. Deixa a comunicação ali, a apresentação um pouco pra depois, assim, quem sabe. Bom, como é que tu enxerga atualmente o cenário dos jornalistas identificados? Eu acho importantíssimo, assim, eu acho que pro mercado é muito bom, né, e eu acho que dá mais possibilidade para quem está acompanhando de escolher para qual viés quer assistir. Tu quer para um viés não identificado, as pessoas debatendo, tem essa opção. Tu quer mais identificado, quer se sentir pertencente ali ao que está sendo falado, tem essa opção também. Então, pra gente, assim como jornalista, é muito bom, que é mais opção de mercado, é mais possibilidade para quem está acompanhando, né, pegar diversas opiniões. Então, quanto mais crescer isso, legal. Assim, eu
aprovo muito, assim. Ainda não tu fiz, não pensa? sou identificar. Muito lá pra frente, assim, não é algo que eu vejo agora como meta, assim. Se acontecer lá na frente, beleza, mas atualmente não vejo o porquê de eu fazer isso, assim. E já passaram na rua por ti e te disseram, seu colorado, seu clubista, Já, não sei o quê. já, Como é que, toda... como é que é lidar com esses eu tento isso acontece mais nos estádios, assim, né? Quando o torcedor tá meio irritado com a situação e aí sobra um pouco pra gente que tá no campo ali. Eu acho que na rua não, quem me aborda, assim, na rua pra conversar, geralmente vem pra conversar mesmo, assim, de falar de futebol, entender né? Querem saber minha opinião sobre as coisas, às vezes, assim, então é legal. É mais no estádio mesmo. E aí eu não dou bola, assim, eu não tento dar atenção, não olho pra pessoa, não tento reagir a algum xingamento, alguma coisa, fica tranquilo. Entendo esse lado passional do torcedor, assim, também. Matheus, então Sou eu. nós vamos agradecer a tua participação. É porque a grade de programação aqui na Fevale já está exigindo. Então nós agradecemos pela tua participação. Valeu. Muito obrigado por disponibilizar um tempo. A gente sabe que essa rotina de jornalista é bastante corrida. E agora tem mais um evento aqui, um encontro. Então a gente agradece pela tua disponibilidade. Valeu. Obrigadão pelo carinho. É uma nostalgia estar aqui também, né? Por tudo que eu vivi aqui dentro também da Fevale. Então, o que precisar, estamos à disposição. Obrigadão mesmo. Então este foi o segundo episódio do Papo de Jornalista com a presença do repórter do grupo RBS, Matheus Trindade. Nos acompanhe para os próximos programas do Papo de Jornalista, quando outros profissionais irão trazer novas histórias e diferentes perspectivas sobre o jornalismo. Fique ligado no canal e até a próxima. Ei! Tudo bem, turma?